Espectroscopia Edeniana, parte 5. Com relação aos espectrográficos de circuitos ressonantes instalados no próprio corpo dos indivíduos para produzir o espectro visual ou miragem, não apenas retinal, mas dentro de um campo físico-visual sobreposto ao campo visual real, que pode ser qualquer coisa que se imaginar em tudo, que ele vê, mas que pode ser devidamente assistido por um neuroheadset e que alcançaria quase que instantaneamente esses lugares, sem o uso de máquinas caríssimas e lentas ou mesmo de utilização da realidade virtual, como os games limitados e pré-programados, como estando o corpo entorpecidamente consciente pelo campo magnético com frequência extra-baixo, produzindo por esses dispositivos ressonantes instalados no corpo citados no e-book, ou seja, uma bobina primária instalada no abdômen dos indivíduos, sendo o secundário o próprio corpo, por onde percorreria o campo magnético entorpecedor em função de uma tensão e frequência aplicada e de valores pré-estabelecidos, cuja bobina primária seria alimentada através de um eletrodo ou ponto de captação de energia individual no solo, podendo essa tensão e frequência no solo ser transformada em valores criteriosamente delimitados, que neste caso produziria um espectro extremamente sutil e morno, supondo que a frequência e a tensão aplicada fizesse surgir o cosmo. Então o viajante visaria um determinado alvo ou um lugar ou um pontinho brilhante, que na verdade é toda uma galáxia. Dentro desse espectro ou dessa miragem estática e duradoura, e não breve como a de um sonho, monitorado por sensores neurocerebrais, podendo estabelecer total controle física e mental do indivíduo, se for o caso, ele se projetar extrasensorialmente até esse alvo, tal como um zoom viajando a 25 vezes a velocidade da luz. Num simples processo de concentração, onde visualizaria e sentiria sensações indescritíveis desses lugares até adentrar no alvo, tendo-se por tese que nosso cérebro acumula conhecimentos desde o alfa até a nossa existência atual. Assim, a cada viagem, os mapeadores atualizariam rigorosamente desde a partida até o destino final do alvo, que neste caso poderia vir a ser descobertos planetas sóis idênticos ao nosso, de preferência desabitados, e estudá-los inicialmente para que nossa juventude pudesse realmente manter a vida humana. Fisicamente, haveria limitações ainda testando nessa biotipologia, pois os vórtices alimentados pela fonte piramidal em seus dispositivos ressonantes só poderiam atingir mundos táteis. Observação: atende que o efeito somente ocorre quando o corpo conscientemente entorpecido para que se crie o espectro de onde haverá a possibilidade de efetuar saltos e migrações inter- e extradimensionais. É principalmente com monitoramentos clínicos que o próprio indivíduo tem acesso para que se evite problemas coronários ou cerebrais. Isso não significa se tratar de um equema, experiência quase morte,
pois o indivíduo se encontra consciente apenas em transe, forçado, assistido, porém livre de observação e interação com o seu alvo, esteja onde ele estiver. Como relação ao alvo, ele pode ser uma mente do indivíduo que cria o espectro, comandando por ele mesmo em uma função de frequência e tensão aplicada ou por terceiros através de monitores. Assim, mentalmente ou extrasensorialmente, tudo seria possível aos nossos destinos. O espectro, criado dentro do campo retinal, faz parte de uma realidade do indivíduo, bem como está associado ao campo visual deste, além de que estar em conformidade com as referências teóricas e práticas que possuímos a respeito desse tema. Designers NeuroReset podem ser eliminados se a fonte controladora captar de forma wireless diretamente as ondas de baixa frequência produzidas no cérebro do assistido, ou captar indiretamente pela proximidade da rede telefônica ou elétrica, tal como um celular ou um videogame. Evidentemente, por um processo mais sofisticado, poderíamos compartilhar os espectros das pessoas, estando onde estiver, isento de interferências magnéticas e outros. Essa energia poderia ser liberada para retorno, no caso de um descolamento físico, independentemente da necessidade de haver terceiros na fonte executando a tal tarefa. Ficaria a critério dos próprios indivíduos acionar os gatilhos de retorno à fonte a bel prazer. Alguns dos pontos são negativos, como a lenta velocidade do pensamento calculado por Tesla em 25.c ou 25 vezes a velocidade da luz, que limita e muito a observação de tudo em tempo moderado. E isso poderia se resolver colocando o indivíduo a desenvolver o espectro dentro de um vórtice de um transportador energético de tempo e espaço, onde a mente, agora turbinada, passaria a vibrar em condições tangíveis a condições desses lugares, com dimensões superiores a 3D, ou a 3 dimensões, ou macro ou micro grandezas. Observar que, nesses casos, ficariam apenas a visão desses mundos, onde poderíamos aprender muito dos seus conhecimentos sem que, a princípio, houvesse contato direto pelos transportadores devido nossa formação biológica intangível a esses mundos etéreos. Também, esses dispositivos ressonantes instalados no corpo, espectrógrafo e demais controles, para efetuar tais ações, poderiam ser suficientemente reduzidos a leves para que não interferissem na locomoção dos indivíduos, bem como aliviar sobremaneira o peso desses dispositivos. Isso não quer dizer que o planeta passaria a ser uma espécie de Cracolândia ou Matrix, onde os indivíduos viveriam dopados ou adormecidos, estando conectados astralmente, apesar de que teorias recentes tratam esse tema, blá blá blá, não. Simplesmente, mesmo visualizando um ou mais dimensões de uma determinada grandeza ou de várias, e o que puder captar simultaneamente sem que se sobrecarregue, suas tarefas cotidianas não seriam alteradas, nem seus relacionamentos com os iguais, porque não há envolvimento de drogas. As visões nos espectrógrafos individuais
como itinerações físicas desses lugares, quando possíveis, através de transportadores eletromagnéticos ressonantes, através de dispositivos Tesla, Graft, Hudson, navegadores ou mapeadores, não produziriam efeitos psicotrópicos aos indivíduos devido ao campo inserido nele, mas sim pelas visões inéditas que esse processo viria a desencadear. O objetivo é fazer com que todos possam navegar ou mesmo adentrar nesses espaços e lugares. Mesmo que esses lugares não possuem ou tenham características terrenas, estaríamos mais na condição de observadores de suas características do que interferindo diretamente em seus cotidianos. Da mesma forma, poderíamos importar por esses vórtices formas de vida, inclusive astro de nossas dimensões,